Santos. Obrigado, presidente. Eu acho que o assunto começa num debate muito claro e nítido e até o final ele é todo distorcido. Ninguém está desmerecendo ou tirando o mérito ou o valor e importância da Lei Maria da Penha em questão de proteção às mulheres. Então, como eu falei, ela começa numa linha e termina totalmente ao contrário daquilo que foi proposto e discutido. Sua parte, vereador Iago. Bem rapidinho, eu não encontrei, confesso que estou lendo novamente ali, aonde na prática vai atrasar para que a pessoa seja presa ou conduzida ali, Marisol. E também aqui não é uma moção para revogar Maria da Penha, D'Ambrosa. Eu não sei se o senhor observou ou leu a moção. A gente não está falando em revogar e nem criticando o trabalho da Polícia Civil, que até a gente é os que mais homenageia aqui, né, vereador Bortola, Caleb? A gente aqui Aqui a gente da segurança vive homenageando a Polícia Civil. Eu fiz uma homenagem aí para eles, o vereador capitão também. E a questão aqui da Andressa dizendo que a gente quer o afrouxamento, eu acredito que a senhora também não leu o PL, porque no PL, na página 2ª, fala de reforçar a questão da denunciação caluniosa. É aumento, sim, é uma pena maior. É uma pena maior para punir quem tiver errado. No caso, a pessoa que denunciar, que fazer uma acusação falsa. Só ser mais rápido. Ali no PL ele vai explicar que hoje tem uma confusão e o tempo muito grande para denunciação caluniosa. Então, a gente está reforçando para quem está errado, quem está de má fé, essas são as palavras que estão no PL da Júlia Zanata, má fé, seja punido. Então, mais uma vez, a gente está defendendo que as pessoas sejam punidas aqui e reforçar a lei. Obrigado, vereador. Obrigado. Sua parte, vereador Caleb. Vereador Anel, só esclarecer na linha do que já disse o vereador Iago, e eu vou concordar com a vereadora Marisol, mesmo dizendo que vai votar contra, mas Marisol, a vereadora Marisol, o cerne do debate, que alguns não entendem nessa casa, é justamente isso, sobre a questão do contraditório e ampla defesa, assegurado ao processo que tem a ver com os crimes de denunciação por parte das mulheres. E nós não enfraquecermos a pauta. Eu insisto, a moção não fala sobre o fato de diminuir as penas, como alguns tentam parecer aqui. Ninguém está votando para diminuir pena. A votação é para garantir o contraditório e ampla defesa dentro de um processo e estabelecer isso minimamente, e não ridicularizar e enfraquecer uma pauta que é importante. Eu insisto aqui. Se é importante, por que PT e PSOL votaram contra o aumento das penas dos crimes hediondos? Justifiquem, expliquem. Outro exemplo, vou fugir um pouquinho do assunto. CPI da apuração das facções criminosas. Está lá no Senado, 31 assinaturas. Nenhum senador da esquerda votou, nenhum senador assinou para a instauração da CPI. Querem ou não querem investigar? Por que não assinam? É simples. O discurso é fácil. O discurso é fácil, a gente precisa de prática. E a prática está ficando em déficit, está devendo a prática. O que nós estamos votando é assegurar o contraditório e a ampla defesa nesses casos, onde uma simples palavra não pode servir como prova cabal para incriminar alguém. Assim como o aspecto da alienação parental. Basta os colegas pesquisarem. Olha o que é alienação parental no Brasil, gente. É só pesquisar isso, é simples. Uma parte, vereador. É simples, é não enfraquecer a pauta e tratar a pauta com a seriedade que ela merece. De coibir o feminicídio, coibir os atos que são contrários às mulheres pelo fato de serem mulheres. E não um atropelamento virar feminicídio. Não uma morte, um latrocínio virar feminicídio. Latrocínio é latrocínio, feminicídio é feminicídio. Não dá para confundir as duas coisas. Ponto. Obrigado, vereador Caleb. Sua parte, vereadora. Eu acho não, é enfraquecer a lei, sim. Porque, vereador, eu sou advogada também. E tem várias pessoas que pedem indenização depois do Código do Processo do Consumidor e estão pedindo de forma ilegal. Então, por que não se fala disso também? Vereador, tem muitas leis que as pessoas fazem mau uso dela. No direito trabalhista, no direito do consumidor, em várias. Agora, isso são exceções. Por causa disso, a gente vai jogar o Código do Direito do PROCON inteiro no lixo. Por causa disso, a gente vai jogar a Lei Maria da Penha no lixo. A gente está generalizando uma coisa que é exceção. E isso está ficando perigoso. Então, eu queria que explicassem isso. Qual é a diferença daquela pessoa que mente no direito trabalhista, no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei Maria da Penha? Por que isso não incomoda a sociedade? Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Sua parte, vereadora. Eu queria, senhor presidente, a preocupação que os vereadores que assinaram essa moção têm com a luta das mulheres, com a Lei da Maria da Penha,
com as pautas que nós temos na nossa cidade. Nos ajudem a concretizar a Casa da Mulher Brasileira, nos ajudem a concretizar o projeto Canguru, nos ajude a concretizar a pauta de termos uma delegacia da mulher 24 horas, Obrigado. mais uma delegacia. Nos ajudem, já que vocês têm tanta preocupação com a pauta das mulheres, nos ajudem a concretizar as nossas pautas em Caxias. Obrigada, Daniel Santos. Para concluir, presidente, a direita sempre teve muita preocupação, porque sempre disse, é mais seguro para uma mulher ela ter um 38 na cintura do que ter um bilhete de distância medida protetiva. A gente entende o banquinho vermelho lá na frente, mas não vai ser o banquinho que vai afastar alguém que quer matar uma mulher. Obrigado. Eu passo os trabalhos para a vereadora Andressa Marques, segunda vice-presidente.